Bom, vamos lá. Já se foi falando da geometria analítica, né? Tem vídeos explicando, né? Que, resumidamente, a geometria analítica, ela estabelece relações entre a geometria e a álgebra, né? É o cálculo, né? A parte geométrica, desenho com o cálculo, ok? Então, o primeiro cálculo, misturando com a geometria que tem dentro da geometria analítica, é a distância entre dois pontos. Que é muito, que na verdade a gente usa muito, só que a gente nem percebe. Quando a gente usa o aplicativo de GPS, né? Para calcular a distância de uma cidade a outra, ou para a localização fixa, para você ir à casa de alguém ou ir a algum lugar que você não sabe aonde, esses cálculos são feitos com essa distância. E, na verdade, esse é o cálculo que eu vou fazer agora, é o mesmo cálculo que o aparelho usa, né? Mas com a ajuda de ponto, né? Coordenada geográfica. Então, é tudo uma aplicação, né? De geometria analítica. Então, a fórmula éessazinha aqui, né? A distância é a raiz da diferença do valor do x do ponto de um do x do ponto do outro ao quadrado, mais a diferença do y do ponto de 1 pelo y do ponto do 2 ao quadrado. Bom, aí cada um resolve de um jeito. Eu vou resolver de um jeito que eu acho que é até mais rápido, mas aí depende. Eu costumo fazer o seguinte: aqui eu tenho x, né, de 1, aqui eu tenho x2, y1, y2. Então, eu gosto de diminuir separadamente, faço 2 menos 2, 0, e 3 menos 5, que dá menos 2. Então, eu já sei quanto que dá essa primeira parte e já sei quanto que dá essa segunda parte. Aí, agora, é só elevar ao quadrado. Então, é 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Eu faço assim, eu acho mais rápido. Mas, se quiser colocar na fórmula, aí é só botar isso daqui aqui dentro, né? 2 menos 2 e 3 menos 5. Eleva diretamente ao quadrado, que dá no mesmo. Então, aqui vai dar 0. Negativo ao quadrado vai dar positivo. 2 ao quadrado, 4. Então, a raiz de 4 é 2. Deixa eu falar para vocês. Nunca vai poder dar aqui dentro número negativo. Então, vocês prestem atenção. Qualquer número negativo ao quadrado vai dar positivo. A resposta tem que ser positiva. Por quê? Não existe distância negativa, né? Vamos ser sensatos, espertos nisso aí. Então, se houver qualquer problema negativo aqui, tá errado. Então, a letra B, eu vou fazer 0 menos 0, né? Que é o x daqui com x de cá, que dá 0. E 4, cuidado quando tiver menos do lado de cá. Menos o menos 3. Toda vez que tiver menos no segundo ponto, vai dar sempre mais, porque menos com menos dá mais. Então, vai dar 7. Então, a distância vai ser 0 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, vai dar 0 mais 49. 0 mais 49 dá 49. Raiz de 49, 7. Aí, aqui, na letra C, eu tenho 2, ó. Tem menos aqui, eu vou automaticamente já botar mais. E aqui, 1 menos o 4, que dá menos 3. Então, a distância vai ser 4 ao quadrado
mais menos 3 ao quadrado. Então, 16, aqui vai dar positivo. Então, raiz de 25, que dá 5. E a D, 0 menos 1, que dá menos 1. 6 menos 5, que dá 1. Então, a distância vai ser menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, e aqui dá 1 também. 1 vezes 1, 1. Então, raiz de 2. Aí, digo a vocês, quando a resposta, por exemplo, raiz de 2 vale 1,14, não vai dar exato, né? Então, vocês podem deixar na raiz mesmo, não precisa tirar da raiz, tá? Pode deixar na raiz. Agora, essa segunda questão aqui, a distância entre os pontos P e Q. Então, aqui é o x1, x2, y1, y2. Então, vai ser 1, aqui tem menos, então vai ficar 1 mais 3, 4. E 8 tira 5, que dá 3. Então, a distância, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 16 mais 9, que dá raiz de 25, que é 5. Então, a resposta, a letra E, 5. Ok? Do outro lado tem também, tem mais 3 questões. É uma aplicação, né? Um avião está localizado no plano de voo de abscissa X e ordenada Y, em quilômetros. No ponto 5,3 e no outro ponto o helicóptero 9,6. Quer saber a distância entre as aeronaves. Então, vou fazer que esse aqui é o ponto 1, ponto 2, então eu vou diminuir desse para esse. Então, vai ficar 5 menos 9, que dá menos 4, e 3 menos 6, que dá menos 3. Então, a distância vai ser menos 4 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. 16 mais 9, 25, vai dar 5 quilômetros, né? Resposta, letra B. Uma fazenda improdutiva foi desapropriada para a reforma agrária. Em uma região da fazenda foram assentadas 2 famílias. Exatamente na metade do caminho que une as casas das 2 famílias encontra-se um poço, onde diariamente as famílias vão retirar a água. A partir de um mesmo sistema de coordenadas cartesianas, as casas das 2 famílias podem ser representadas pelos pontos. Então, não sei se vocês prestaram atenção. Na metade da distância das 2 famílias, das 2 casas, está o poço. Então, ele quer saber qual é a distância de cada família até o poço. Então, já que a gente não sabe a coordenada do poço, nós vamos fazer a distância entre as 2 famílias. E depois, a metade é a distância da família ao poço, né? Então, vou fazer aqui 1 menos 4 menos 3. 1 menos 5 menos 4. Então, vai ficar a distância. Menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Vai dar o mesmo resultado das outras. 9 mais 16, que dá raiz de 25, que dá 5. Então, eu tenho a distância entre os dois, ó, A e B. A distância 5 quilômetros. Mas o poço não é essa a pergunta. A pergunta é a distância de cada casa da família até o poço. Então, a metade aqui são 2,5 metros, né? Metade de 5. Então, a resposta é a letra B. Cuidado com essa pergunta, hein? Quinta questão. Uma formiga está andando no chão da varanda da minha casa e o ponto inicial que ela se encontra, fazendo que o chão é o plano cartesiano, é 2 e 3. Observe que ela caminha em linha reta até o ponto Q.
Qual foi, então, a distância percorrida pela formiga? Então, a distância entre os pontos que quer. Então, vai ficar 2, tirar 6, só que vai ficar mais 6. E 3 menos 3, vai ficar 3 mais 3, que dá 9, né? Aqui é 3 mesmo. Vai ficar 8 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. 64 mais 81. 4 e 1, 5, 8 e 6, 14. Não vai dar exato esse não. 145, raiz de 145 não tá aqui. Então, vamos por 5, 4, 5, 5, 10, por 5, 145 dividido para 5. 14 para 5, 2 vezes 5, 10, sobra 4, 29. É por 29 que dá 1. Só se tiver alguma coisa errada aqui, nos pontos. Mas nem vai ter a resposta aqui. Vamos, então, fazer um conserto aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Quanto que é mais ou menos a raiz de 145? 145 a raiz. Dá 12,04 aproximadamente. Não tem, né? Deixa eu ver aqui, que eu acho que também não é. Raiz de 7 vezes 2. Não, nenhuma delas é. Então, eu vou anular aqui, né? E deixar pra gente fazer. Essa questão deve ter vindo alguma coisa errada. Mas não tem problema, tá? Então, tá aqui. A resposta seria essa. Mas eu só tirei aqui pra gente ter certeza que não tem nenhuma alternativa, tá?